Eu estava contando para os meninos no ensaio que, quando eu dividi a série, eu planejei 2 mensagens sobre o tabernáculo. E aí, uma o JP fez, né, que foi, eu acompanhei também, foi uma mensagem maravilhosa do João Paulo. E aí, na semana passada, era para eu ter pregado uma mensagem sobre o tabernáculo, aconteceu a perda do voo e tudo mais, que os irmãos sabem. E aí, o André Castilho, nosso querido irmão, pastor André Castilho, fez a gentileza de, em cima da hora, topar o convite, vir, e também falou sobre o tabernáculo. E aí eu cheguei e falei, não, todo mundo já falou, está ótimo, não preciso, vamos seguir a vida. Comecei a preparar o outro sermão, o outro texto, que é Êxodo 33 e tudo mais. Só que ontem eu dei aula no IACA sobre teologia da adoração no Antigo Testamento. E aí falei muito sobre o tabernáculo. E aí falei, tá bom, já entendi, senhor. O senhor quer que eu pregue sobre o tabernáculo algumas coisas que eu acho que a gente pode falar mais, que a gente pode complementar. Então, eu mudei ali o texto que eu ia pregar e fiz um tabernáculo, habitação para a glória, parte 3. Não é a volta dos que não foram, mas é a parte 3 do tema do tabernáculo, que é um tema tão rico, né? Eu tenho certeza que vocês têm sido tão abençoados como eu tenho sido quando a gente reflete e pensa sobre a habitação do Senhor, o tabernáculo, o templo. E aí, eu tenho aqui deixa eu só terminar de abrir aqui. A gente vai fazer um breve retrospecto, mas eu quero caminhar hoje em Êxodo capítulo 25. A gente vai ler junto, se você quiser abrir, deixar aberto aí na sua Bíblia, que se você tem a sua Bíblia aí com você, a gente vai ler junto esse texto também. Mas antes eu quero fazer algumas considerações. A primeira consideração, e eu quero que você lembre disso a mensagem toda, isso aqui está por trás de toda a minha mensagem, tá? O tabernáculo aponta para realidades espirituais profundas e nessas realidades, descrevem o plano redentivo de Deus, ou seja, apontam para Cristo. Talvez você já tenha ido em alguma igreja, já tenha visto algum movimento. No Brasil existe muito forte o movimento que eu chamo de movimento judaizante. Isso veio lá nos anos 90, através de algumas lideranças bem fortes no Brasil, depois do movimento G12, que foi um movimento de células e tudo mais, que alguns irmãos conhecem bastante, e veio essa onda judaizante, que foi positiva no sentido de amarmos Israel, despertarmos para Israel, que é uma missão da igreja, de orar por Israel, pela restauração de Israel, mas, ao mesmo tempo, as igrejas começaram a adotar, e talvez alguns irmãos fiquem muito confusos com isso, né? O candelabro, o menorá, nós vamos ver hoje, a bandeira de Israel, algumas igrejas têm uma arca da aliança lá na frente, assim, uma cópia da arca da aliança, e aí o pessoal começou a celebrar a festa dos tabernáculos, e começou a comemorar isso, e festa daquilo, botou o quipazinho, né, o chapeuzinho aqui, mostrando santidade, e ficou confuso, porque é engraçado, porque os judeus messiânicos de verdade, que moram em Israel, eles não usam nada disso para dizer o seguinte: eu sou diferente porque eu tenho Cristo Jesus, eu não preciso dessas coisas. O brasileiro que não é judeu, que não tem nada, o cara é nordestino, sulista, sertanejo, aí ele usa o quipá e fala, não, agora eu tenho que adotar a cultura judaica para viver o evangelho. Como se o evangelho precisasse que eu me tornasse judeu para viver o evangelho pleno e completo. Isso não é verdade. Como diz Paulo lá em Gálatas, isso é outro evangelho. Isso é outra coisa. E aí, tem gente inocente, mal informada, e tem gente picareta, que começa a se utilizar de símbolos. O tabernáculo é um símbolo muito utilizado para criar mistificação em cima dos objetos. Então eu boto uma arca na minha igreja, agora eu falo, as pessoas têm que vir botar a mão na arca para receber um toque do Senhor. Vou fazer a campanha do cajado abençoado do tabernáculo. Vou fazer as 70 semanas dos 70 pastores que vão vir e tocar no candelabro e tal. Vocês já devem ter visto isso. E a primeira coisa que eu quero dizer e deixar bem claro o tabernáculo, ele era de verdade. Inclusive, lá no Templo de Salomão, aqui no Brás, o Templo de Salomão do Brás, atrás dele tem uma réplica do tabernáculo. Inclusive, eles fazem visitas e tudo. Eu falo, teologicamente, é um absurdo aquilo ali. Mas, arquitetonicamente, é uma coisa interessante de se ver e de se conhecer. Já que está lá, eu acho que vale a pena, se você puder, um dia fazer o tour lá no tabernáculo, para ver, porque eles têm uma réplica em tamanho real.
é bem interessante, atrás do Templo de Salomão. Mas aquilo que um dia foi apontado para Israel, achou a sua plena realização em Cristo Jesus. O livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, ela existe na Bíblia só para dizer isso, aos judeus e a nós. As coisas que o tabernáculo apontavam foram cumpridas plenamente em Jesus Cristo. O tabernáculo era uma sombra, uma seta, que dizia, eu não sou o alvo é Cristo, mas eu estou apontando para Cristo. E aí não faz sentido para eles não tinham Cristo. Então eles tinham que ter o tabernáculo. Nós que estamos do outro lado da cruz, nós já temos a realidade, para que a gente precisa da sombra? Se a gente tem o que é melhor, para que a gente vai se apegar ao que é pior? Se a gente tem aquilo que é pleno, para que eu vou me apegar naquilo que é parcial? Porque a gente trabalha com um conceito na teologia bíblica que é, de Gênesis até o início do Novo Testamento, a gente trabalha com um conceito chamado revelação progressiva. O que significa isso? Significa que o plano de Deus e a revelação de Deus foram se tornando cada vez mais claros à medida que o tempo passa. Então, lá em Gênesis, o plano era obscuro, ninguém sabia nada. Deus falou, olha, você, serpente, tentou ferir o calcanhar da mulher, mas o filho dela vai te pisar na cabeça. Esse era tudo que eles sabiam. À medida que os anos foram passando, os séculos, os milênios, Deus se revelou a Abraão, nós vimos toda essa história recentemente. Deus chamou Moisés, trouxe o povo, deu a lei para o povo, olha, eu vou formar vocês como meu povo. Depois os profetas, a revelação foi se tornando mais clara, até o dia que a revelação chegou ao seu ápice. E dali ela não passa mais, ela não tem como crescer mais, ela não tem como melhorar, ela não tem como ser maior, que é a revelação do Filho, em Jesus Cristo. Ele é a glória total. Os discípulos pediram, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Hebreus capítulo 1 começa dizendo, Deus nos falou no passado muitas vezes, de diversas maneiras, mas nos últimos dias nos falou através do Filho. E o que o autor de Hebreus está querendo dizer é o seguinte, Deus falou de forma definitiva, ele fechou o que ele disse. Eu creio que Deus fala conosco, eu creio que Deus fala conosco. Eu creio que Deus pode dar uma palavra para nós, eu creio que Deus pode dar uma palavra para nós. Mas Deus não acrescenta mais nada à revelação de quem Ele é, porque o máximo de quem Ele é já foi revelado em Jesus. Então o tabernáculo era um apontamento, talvez um dos maiores apontamentos no Antigo Testamento, das realidades que seriam manifestas em Cristo Jesus. É claro que a gente tem, eu estava até falando para os meus alunos ontem, historicamente a gente tem duas linhas de interpretação das Escrituras, chamadas Escola de Antioquia e Escola de sumiu o outro, Alexandria e Antioquia. A escola de Antioquia é uma escola mais histórica, mais olhando para o texto, mais olhando para o que o texto está querendo dizer. A escola de Alexandria é uma escola que busca uma alegoria no texto. Ela tenta, sabe aquela história? Tem o seu lugar. Quando a alegoria é bem feita, ela é super válida. Quando a alegoria é mal feita, ela é perigosa. Porque você começa a olhar para o texto e inventar coisa. Eu me lembro uma alegoria que eu achei interessante, mas é uma alegoria e ficou bem claro. Uma vez eu li num livro falando sobre as 5 pedras que Davi jogou em Golias. E aí o autor dizia assim, a primeira pedra foi a pedra da coragem. A segunda pedra foi a pedra do... A Bíblia não fala que Davi pegou uma pedra chamada coragem. Ali o autor está fazendo uma alegoria em cima do texto para dizer, sabe quando fala, derrube o seu gigante. Isso é uma alegoria, que pode ser bem feita, ela é válida, mas ela também corre o risco da gente passar um pouco e começar a inventar coisas. Com o tabernáculo é assim. As pessoas começaram, historicamente, isso desde o início da igreja, a olhar para o tabernáculo e falar, vamos ver Cristo. Aí a pessoa começa a tentar ver Cristo, como diz o personagem, nos mínimos detalhes. Olha, aqui tem 12 pontos de costura, são os 12 apóstolos. A pessoa começa a ver cada detalhe, ela quer ver Cristo. Eu acho que algumas coisas são bem exageradas. Outras são interessantes, mas o mais importante é a gente entender, no geral, o que o tabernáculo nos aponta das realidades espirituais e o que o tabernáculo nos aponta para Cristo Jesus. A segunda coisa que eu quero que você tenha em mente é que o tabernáculo aponta princípios importantíssimos de adoração, que permanecem como orientadores para a igreja de Jesus. Veja, nós não adoramos
Deixa eu só ler uma frase antes disso. O grande teólogo e escritor Warren Wiersbe escreve assim: o tabernáculo é um lembrete constante de que Deus deseja habitar no meio do seu povo. Ele não é um Deus distante e inacessível, mas um Deus que busca intimidade e relacionamento. O tabernáculo é uma expressão visual do seu convite para que o busquemos, o adoremos e vivamos em comunhão constante com Ele. Tem gente que fala assim, em Jesus a gente descobriu que Deus é Emanuel, Deus conosco. Meus irmãos, a gente não descobriu em Jesus que Deus é conosco. Deus quis estar no meio do seu povo desde sempre. Desde o início da história, desde a revelação, do início da revelação, Deus sempre fez de tudo. Deus sempre tomou a iniciativa. Deus sempre formou algo, um plano para estar no meio do seu povo. E o tabernáculo é o maior lembrete de que Deus quis estar no meio do seu povo. Só que tem uma questão, Deus é santo e nós não somos. Deus é perfeito e nós não somos. Deus é Deus e nós não somos. Tem uma música bem famosa no Brasil que fala, se Ele é Deus, nananana, Ele é Deus. Ele é Deus, nós não somos. Então, eu não posso chegar diante de Deus como um igual fala com um igual. Deus é tão Deus que Ele criou um plano para que nós, pecadores, pequenos, limitados, pudéssemos nos chegar diante dEle e não sermos fulminados, como eu sempre brinco, né? Virar pó cósmico. Então o tabernáculo mostra para nós princípios de adoração. Aqui tem uma outra coisa que a igreja brasileira lida muito mal. As pessoas olham para o Antigo Testamento e querem adotar as coisas do Antigo Testamento. Então o músico da igreja é levita. Aí agora o levita carrega a arca. Agora tem que tocar o chofar. Aí tem que fazer isso. Aí tem que tirar o sapato. A gente olha... Tem até uma música bem famosa no Brasil que diz, quem quiser encontrar o favor do rei, toca na ponta do altar. Aí as pessoas vão lá, botam a mão no altar. O altar da igreja. Aqui é santo. A igreja é o templo. A gente começa a confundir as coisas. Eu já disse, Cristo cumpriu muita coisa. E muitas coisas foram descontinuadas. A gente não faz mais porque não faz sentido mais, porque Cristo agora revelou plenamente algumas coisas. Mas os princípios de adoração são estritamente os mesmos. Talvez o jeito de fazer mudou, mas o princípio é o mesmo. Deu para entender? A gente não oferece sacrifício hoje, mas o sacrifício continua sendo necessário. Nós vamos falar sobre isso, só que o sacrifício foi oferecido por Jesus de uma vez por todas. Reverência era necessário. As pessoas falam, porque antigamente as pessoas tinham que entrar com reverência na presença de Deus. Meu irmão, reverência não é uma coisa que caiu em desuso. A gente vive o tempo da graça, na graça tudo pode. Não. A reverência e o temor do Senhor continuam sendo um princípio de adoração. E o tabernáculo nos mostra uma coisa mais interessante. Para adorar a Deus, eu preciso adorar a Deus do jeito que Ele quer que eu o adore. Mas eu quero adorar a Deus do meu jeito. Deus não vai aceitar. É fogo estranho. É adoração estranha. Para adorar a Deus de um jeito que Ele aceite, você tem que adorar a Deus do jeito que Ele quer ser adorado. Esse é um princípio muito importante. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, diz assim, o tabernáculo, com todos os seus móveis e utensílios, é um lembrete que Deus se importa com os detalhes da nossa adoração. A gente vai ler aqui, Moisés ficou 40 dias recebendo detalhes de como ele deveria construir. Você acha que Deus ia dar 40 dias de detalhe de como construir uma tenda para ele, se ele não se importasse com os detalhes? Deus podia falar, Moisés, constrói uma tenda aí do jeito que você quiser, o importante é me adorar. Tem crente que acha isso. Faz do jeito que quiser, o importante é adorar a Deus. Deus deu cada detalhe. Semana passada vocês ouviram o André Castilho falando. Deus levantou artistas capacitados para fazer o que ele pediu. Era tão difícil que ele levantou o artista para fazer o que ele pediu. Ou seja, Deus se preocupa com detalhes. Por que a gente acha que Deus não vai se preocupar com a nossa adoração, com o jeito que a gente adora? A Spurgeon continua, né? Cada elemento tinha um propósito e apontava para a beleza da adoração a Deus. Aí ele diz, isso nos ensina que a nossa adoração deve ser intencional, centrada em Cristo e envolver corações sinceros e rendidos. A terceira coisa que eu quero que você se lembre é que o tabernáculo é uma representação, e aqui é uma coisa que talvez alguns nunca tenham ouvido, é uma representação do universo, do cosmos. Ele é uma replicação da criação de Gênesis 1. E ele é um apontamento para o verdadeiro templo celestial que nós aguardamos.
nós ainda aguardamos esse templo da Nova Jerusalém. Nós aguardamos essa revelação de Deus na Nova Jerusalém. E a gente vai falar sobre isso. O Longman, terceiro grande estudioso do Antigo Testamento, diz assim: o tabernáculo funcionava como um microcosmo do universo. O lugar santo representa a terra, o santo dos santos representa o céu. O tabernáculo simbolizava a comunhão restaurada entre Deus e a humanidade, uma união que foi perdida no Éden e que seria parcialmente restaurada através do serviço sacerdotal no tabernáculo. O que nós estamos dizendo é o seguinte: Deus criou um templo. O primeiro templo que Deus criou foi o Éden. O jardim do Éden era um templo. Era um grande templo de adoração. A presença de Deus enchia o jardim. Havia 2 sacerdotes colocados ali, Adão e Eva. E eles tinham toda a criação como plateia desse culto de adoração. E eles estavam ali para adorar a Deus. Só que essa comunhão foi quebrada. Essa adoração foi manchada. E o que Deus faz desde então é restaurar essa adoração do Éden. Só que vai terminar na Nova Jerusalém. Como nós adoramos a Deus nesse período entre o Éden e a Nova Jerusalém, que é a grande questão. A Nova Jerusalém também vai ser um grande templo. Apocalipse diz que a cidade não tem templo. Por quê? É óbvio, a cidade inteira é um grande templo. Ela não tem um templo, porque tudo é um templo. Porque a presença de Deus vai encher. Apocalipse diz que a cidade não tem sol, porque a glória de Deus brilha e enche a cidade. É Deus restaurando aquilo que foi perdido no Éden. Então nós vamos olhar aqui para o tabernáculo e ver justamente isso, né? Aquilo que foi perdido, aquela comunhão, aquela adoração que foi perdida no Éden, era apontada agora no tabernáculo, dizendo, é Deus restaurando num contexto de pecado. É Deus trazendo de volta para si pecadores. É Deus trazendo para si de volta pessoas que agora têm acesso à sua presença, mesmo no mundo em pecado. Aqui no Éden, Deus teve que colocar Adão e Eva para fora. E tem gente que fala assim, bem feito, castigo. Não é castigo, Deus estava salvando a vida deles. Porque se eles permanecessem no Éden do jeito que eles estavam e comessem da árvore da vida, eles nunca mais voltariam ao seu estado original. Então Deus os coloca para fora, coloca um querubim na porta para dizer, não entrem aqui, porque eu vou precisar de um plano para restaurar vocês. E o tabernáculo agora é o primeiro passo maior na história da redenção para dizer, Deus está chamando de volta para si o seu povo pecador, mas Deus quer curar as pessoas dos seus pecados. Deus quer salvar as pessoas dos seus pecados. E é isso que o tabernáculo nos aponta. A gente vai ler Êxodo capítulo 25. Antes eu só queria mostrar uma coisa legal para vocês. Depois eu volto nesse aqui. Vamos ler Êxodo 25. Primeiro nós vamos ler do versículos 1 a 9. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Essas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem cravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Primeiro, no hebraico, a palavra tabernáculo é a palavra mishkan. Ela deriva da raiz shakan, que significa habitar ou residir. Então, quando a gente fala de tabernáculo, nós estamos falando de habitação, de residência, moradia. E é uma palavra específica para o tabernáculo do deserto, onde Deus habitava no meio do povo de Israel. Aqui tem até um autor que diz assim: o termo Mishkan destaca a ideia de que o tabernáculo era um lugar onde Deus escolheu residir de maneira especial. Olha que coisa linda, Deus escolheu morar ali. Deus escolheu que aquela tenda seria a sua casa. Lembre-se quando Moisés e os anciãos viram Deus, a gente falou sobre isso em Êxodo 24, viram os pés de Deus, eles só conseguiram olhar para os pés, eles nem conseguiram ver o resto. Diz que parecia que o mundo estava aos seus pés, porque ele tinha um trono, um apoio que parecia de safiras, de azul, parecia que o universo estava aos pés de Deus. Esse Deus cuja terra é o estrado dos pés, como diz lá em Isaías, escolheu morar numa simples tenda no meio do deserto.
Lá no grego, quando o Antigo Testamento foi traduzido, na chamada versão Septuaginta, né, o termo foi traduzido para esquene. Esse termo aparece em outro lugar no Novo Testamento. Está lá em João capítulo 1, versículo 14, que diz que o verbo, Jesus Cristo, se fez carne e esquene entre nós, e se tornou o tabernáculo no meio de nós. João está dizendo, o tabernáculo virou gente. E ele habitou no meio de nós, e nós vimos a sua glória. Essa conexão sugere que Jesus, quando se tornou humano, foi a mesma habitação que Deus teve no tabernáculo. Olha que especial, que coisa bacana. E aí, olhando para o texto, Deus pede oferta para o povo. E é interessante que Deus fala, o princípio da oferta é sempre o mesmo. Cada um dê aquilo que quiser dar. Essa coisa de, quem quer dar 1.000? Isso é coisa de leilão. No Evangelho as coisas não funcionam assim. O apóstolo Paulo diz, cada um dê conforme o que foi colocado no seu coração. E dê com alegria. Porque 1.000 para um pode ser muito, 1.000 para outro pode ser nada. Jesus deu o exemplo para os seus discípulos e disse, aquela viúva que colocou moedas como oferta, ela deu mais que todo mundo, porque ela deu tudo que ela tinha. O reino de Deus não trabalha com quantidade, o reino de Deus trabalha com proporção. Você pode dar pouco dando muito, e você pode dar muito dando pouco. E aqui, desde o tabernáculo, o princípio é esse. Cada um dê aquilo que quiser dar. E vocês lembram de um quadro do Gugu? Olha as coisas que me vêm na cabeça, mas enfim. Tinha um quadro do Gugu que ele ia na casa das pessoas e ele falava assim, eu quero um porta-retrato com não sei o que lá quebrado. A pessoa tinha que procurar na casa dela ele não falava o que era, né? Ele falava, eu preciso. Aí a pessoa tinha que adivinhar o que ele queria, tinha uma coisa assim, ia ganhando prêmio. Deus pediu coisas bem específicas. Tem que ser não sei o que tingida de vermelho, linho azul, não sei o que lá, roxo. Gente, esse povo tinha fugido do Egito. Eles não saíram carregando, eles saíram fugidos. E é interessante que Deus pegou do que o povo tinha, e do que o povo tinha, ele pediu esses materiais para construir o que ele queria. O projeto que ele queria. Meus irmãos, nós somos privilegiados porque nós temos a oportunidade de continuar participando do crescimento do reino de Deus. Deus não precisava de nada de nós, mas ele dá o privilégio que a gente oferte, que a gente abençoe, que a gente coloque o nosso tempo, a nossa vida, os nossos dons, os nossos talentos a serviço do reino de Deus. E aí, veja, o tabernáculo não era grande. Ele não era muito decorado, mas ele era bonito. Né? Aqui está uma representação. O tabernáculo era uma tenda com aproximadamente 5 metros de largura, 15 metros de comprimento. E tinha uma cerca em volta que precisava de mais ou menos 900 metros quadrados. Então não era algo absurdo, era uma coisa pequena. Até porque os sacerdotes tinham que carregar isso pelo deserto. Lembre-se que eles montavam, desmontavam, porque eles estavam peregrinando pelo deserto. Então não podia ser algo extremamente pesado, porque eles tinham que carregar isso nos ombros. O que torna o tabernáculo extraordinário não era o tamanho dele. Eu falei lá do Templo de Salomão, se você vai lá, você quase cai de costas. É um negócio, quem já passou lá, é gigantesco. Você se sente uma formiga. O Adelmo vivia lá, né? Não sei se ainda vai muito lá, mas, né, Adelmo? É um negócio absurdo aquilo ali. O tabernáculo não. Era bonito, era bem feito, mas era algo singelo. O que torna o tabernáculo maravilhoso é que é a única construção na história que foi o próprio Deus que desenhou. Ah, mas o Templo de Salomão. O Templo de Salomão não foi Deus que desenhou. Foram os arquitetos de Salomão. O tabernáculo foi o primeiro e único prédio, a construção, não prédio, mas um complexo, que Deus, ele mesmo desenhou. Aí eu fico pensando, né, será que ele tinha um tablet celestial para mostrar para Moisés, algum holograma, sei lá. Eu sei que no Sinai Deus explicou para Moisés. E mostrou para Moisés como tinha que ser. E falou, é assim que você vai falar para o povo, anota aí, vai e tal. Ainda bem que Moisés não era que nem o Chaves, né, que lia as coisas tudo errado, falava as coisas tudo errado, enfim, falou tudo certinho, deu tudo certo. Então era para ser feito corretamente, atendendo cada detalhe. E o tabernáculo foi desenhado para transmitir o caminho da salvação. Veja, o tabernáculo ele é composto de 3 espaços.
Aqui fica até mais claro, eu vou mostrar aqui depois lá. O tabernáculo tinha a parte de fora, que era chamada átrio exterior, dentro da cerca, e dentro dele, ele tinha duas partes separadas por cortinas. Ali a cortina está recortada para a gente enxergar, mas ali tem a cortina. Esse primeiro espaço era chamado de Santo Lugar. E tinha o candelabro, a menorá, a mesa dos pães e o altar de incenso. E dentro do Santo dos Santos, que ali, pós o véu, pós-cortina, tinha somente a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha dentro dela um pedaço de maná, o cajado de Arão, que floresceu, e uma cópia das tábuas da lei, representando os 10 mandamentos dentro dela. Em cima da tampa, haviam 2 querubins de frente um para o outro, com os rostos abaixados, e as asas deles se tocavam. E ela era coberta de ouro. Alguns especialistas dizem que provavelmente elas eram placas de ouro pregadas, como os egípcios faziam antigamente. O fato é que essa tríplice divisão do tabernáculo, ela representa a divisão, os especialistas, comentaristas bíblicos entendem, a divisão do universo. Veja só, o Santo dos Santos representa o céu que nós não temos acesso, o céu onde Deus habita, os altos céus. O Santo Lugar representa o céu que nós conhecemos, que tem o sol, a lua, as estrelas e os planetas. E o átrio exterior representa a terra, aonde os animais e os humanos habitam. O átrio exterior era o lugar que todo mundo podia pisar. Todo israelita poderia entrar. A terra onde todos nós habitamos. Os céus, o santo lugar, só os sacerdotes podiam entrar. E no Santo dos Santos, só um homem, uma vez ao ano, poderia entrar no dia de Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação dos pecados. Então, o santo lugar é o alto céu. O Santo dos Santos é o alto céu. O santo lugar é o céu visível. E o átrio exterior é a terra. Agora veja que cada tribo recebeu o lugar aonde deveria ficar. Não era assim, cada um ajeita onde quiser. O tabernáculo ficava no centro e as tribos se organizavam em volta. O que isso mostra para nós? A vida do povo é centrada na presença do Senhor. A vida do povo é centralizada na presença do Senhor. Tudo acontece em volta da presença de Deus. Bonito isso, né? Pedagógico, lúdico. E cada tribo foi designada para o lugar que deveria ficar. E na porta, a porta do tabernáculo está aqui. Veja, aqui é o santo lugar, aqui é o Santo dos Santos, aqui é o átrio exterior. Aqui ficava uma barraquinha de Moisés e dos sacerdotes, e atrás deles ficavam a tribo de Judá. Por que a tribo de Judá? Porque é da tribo de Judá que depois futuramente virá Davi, e é da tribo de Judá que principalmente virá o Messias, Jesus Cristo, o Senhor. É ele que está de frente para o tabernáculo. Lindo isso, né? Então, olha só. A gente vai continuar o texto para a gente ver o que está acontecendo. Agora a gente vai ver o Deus que habita entre os querubins, o Santo dos Santos, a explicação do Santo dos Santos. Veja o que diz o Senhor aqui, a partir do versículo 10. Vamos continuar lendo. Faça uma arca de madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Veja, é uma caixa pequena. 1,10 m, 70 centímetros, 70 centímetros. Revista de ouro puro por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela, e prenda em seus quatro pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeira de acácia, revista-as de ouro e coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. As únicas varas que não eram tiradas eram as varas da arca. Por uma razão simples. Não se podia tocar na arca. Quem tocasse na arca morria imediatamente.
A glória de Deus era tão grande na arca que ninguém podia tocar na arca. Então tinha que segurar na vara para poder andar com a arca. Tem uma história depois, no tempo de Davi, de alguém que tocou na arca querendo salvar a arca, que foi usar. E ele bota a mão na arca, porque os bois tropeçam, a arca vai cair, ele bota a mão. Quando ele bota a mão, ele é fulminado imediatamente. E Davi se lembrou, a arca não se carrega assim, a arca se carrega nos ombros. O texto continua. Então coloque dentro da arca as tábuas da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Veja, Deus está dizendo que é no meio, onde a asa dos querubins se encontra, que é ali que a presença dele se manifestaria. É chamado de propiciatório, lugar da manifestação de Deus. É interessante observar que Deus manda construir querubins e não nada sobre si, porque isso seria idolatria. Não tem nada de Deus, não tem uma representação, porque Deus estaria ali. Ele manda construir os anjos. Mas nenhuma representação de Deus, porque a própria presença de Deus estaria ali no meio. Por que Deus manda construir a arca primeiro? Porque a arca é a coisa mais importante que havia na terra. Era o objeto mais sagrado que havia na terra. A arca da aliança era a coisa mais importante para o povo de Israel, porque era o lugar exato em que Deus desceu para habitar no meio do seu povo. Na tampa, eu já disse, haviam 2 querubins. Os querubins são seres celestiais mencionados em várias partes. Nós cantamos aqui, os anjos cantam dia e noite sem cessar, digno é o Cordeiro. Por quê? Porque os querubins são seres mencionados mais ou menos 100 vezes nas Escrituras, que estão na presença do Senhor, e eles estão ministrando na presença do Senhor. Ezequiel vê os querubins, e ele diz que eles são como seres de fogo, eles tremulam, porque eles são como fogo. Imagina como são esses seres, né? E aí eles estão colocados de frente um para o outro, abaixados. Lembre-se, nem os anjos olham, nem os anjos veem. Isso fala de reverência, isso fala de prostração, isso fala de quebrantamento. O Santo dos Santos é parte da sala do trono de Deus. E no Santo dos Santos nós encontramos, a gente cantou aqui semana passada, né? No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Por que diz isso? Porque quando o sumo sacerdote entrava, ele trazia junto consigo o altar de incenso, para que viesse muita fumaça. É quase que Deus dizendo assim, bota fumaça para eu não sentir o teu cheiro. A fumaça esconde para Deus não ver, entenda bem, que um ser humano estava ali. Tamanha a santidade daquele local. Por isso que a gente canta, no Santo dos Santos, tua fumaça me esconde, só os teus olhos me veem. Debaixo de suas asas, das asas dos querubins, é o meu abrigo, o lugar secreto. Só tua graça me basta e tua vontade é o meu prazer. E dentro da arca tinha as tábuas da lei, querendo dizer, a centralidade da presença de Deus é a palavra de Deus. Meu irmão, não dá para viver a presença de Deus longe da palavra de Deus. Tem gente que quer a presença e não quer a palavra. Infelizmente, tem gente que quer a palavra e não quer a presença. Uma sem a outra não existe. É Claudinho sem bochecha, sou eu assim sem você. Não existe presença sem palavra, palavra sem presença. A palavra sem presença, ela é dura. Sabe aquela pessoa que sabe muito, mas não tem nada, não sente nada? A pessoa sabe a Bíblia de cor, mas não demonstra nada, não tem quebrantamento, não tem misericórdia, não tem graça, não tem aquela pessoa dura, legalista, bruta, que acusa os outros, que fala, você vai para o inferno, você errou aqui, você pisou ali. E a presença sem palavra é loucura. A pessoa vira no girai, ela endoida.
Ela quer curtir as coisas, ela vira uma rave gospel. Por isso que a presença precisa andar associada com a palavra e a palavra associada com a presença. Por isso que no Santo dos Santos havia a manifestação da palavra do Senhor. E a arca, alguns enxergam como a encarnação de Cristo. Olha que bonito isso. A arca era feita de madeira, revestida de ouro por dentro e por fora. A madeira fala da humanidade, o ouro da divindade. Olha que bonito isso, né? Cristo Jesus era plenamente humano, revestido com a divindade. 2 materiais, uma arca. Jesus tinha 2 naturezas, mas uma só pessoa. Aí a gente continua. E o texto termina assim: faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as nos 4 cantos dela, onde estão seus 4 pés. As argolas devem ser presas próximas da borda para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia, revestindo-as de ouro. Com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro os seus pratos e o recipiente para incenso, as suas tigelas e as bacias, nas quais se derramam as ofertas de bebida. Veja, a mesa não servia para nada. O que importa é o pão. A mesa servia para colocar os pães. O importante são os pães. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Aqui tem uma representação dessa mesa. Veja só, aqui nós já estamos fora do Santo dos Santos, nós já estamos no santo lugar. A primeira mobília descrita é a mesa dos pães. Vocês perceberam que tem muitas semelhanças entre a mesa e a arca. É o mesmo material, revestida de ouro e tudo mais. A grande questão é que os pães que importavam. Os pães eram assados no dia anterior ao sábado, ou seja, na sexta-feira. Lembre-se que o sábado para o judeu começa na sexta-feira às 18 horas. Então eles eram assados antes, eles eram colocados ali, e eles ficavam até a próxima semana naquela mesa. No outro sábado, os sacerdotes entravam, antes do sábado entravam, eles comiam o pão velho que tinha ficado uma semana e colocavam pães novos sobre a mesa. Se vocês se lembram, a gente falou aqui, na verdade não era um pão, era um bolo, uma massa que era um bolão assim. O importante aqui é entender o seguinte: o que o pão representa? Por que tem pão na presença de Deus? Por que Jesus se chama de pão da vida? Se vocês se lembrarem, a gente falou de Êxodo 24 aqui há 3 semanas atrás, e eu disse que quando Moisés e Arão e os seus filhos e os 70 anciãos subiram ao monte, teve um momento que eles sentaram e comeram diante da presença de Deus. Por que Deus se preocupa com que a gente coma na sua presença? Por que Jesus estabeleceu como relação memorial da sua presença com o seu povo uma refeição, que é a ceia? O pão representa a provisão de Deus. O pão representa o maná, o pão representa o cuidado de Deus, a provisão, o Deus que cuida. Jesus diz: Deus cuida dos pássaros, Deus cuida das árvores, Deus cuida muito mais de cada um de vocês. A consciência constante que Deus tem da necessidade do seu povo. Lembre-se que lá no início de Êxodo, Deus diz a Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo. Deus, a gente canta uma canção aqui que diz: Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus não é aqueles macaquinhos que ficam surdos, cegos e mudos. Deus sabe, Deus ouve. Deus recolhe as nossas orações, Deus sabe o nosso clamor, Deus sabe a nossa necessidade. E o pão fala sobre comunhão. O pão da comunhão, a mesa da comunhão, estarmos em comunhão com Deus, estarmos juntos com Deus. No Sinai, a gente já falou, Moisés, Arão e seus filhos comeram. O ápice é Cristo nos convidando à sua mesa. E aí o texto termina, e a gente está caminhando para o final, dizendo assim: faça um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços.
cada uma com botão e flor, as 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim será com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro haverá 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com botão e flor. Haverá um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saem do candelabro. Os braços com seus botões formarão uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Faça-lhe também 7 lâmpadas e coloque-as nele para que iluminem a frente dele. Seus cortadores de pavio e seus apagadores serão de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro faça o candelabro e todos esses utensílios. Era pesado, hein? Tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. O candelabro, eu vi em Israel em 2009, uma réplica, eles fizeram um novo candelabro do tamanho real. É grande e deve ser absurdamente pesado. Esse candelabro, que é chamado de menorá. Veja, o tabernáculo era coberto com 4 camadas. Tinha linho fino, depois pelo de cabra, depois pele de carneiro. O que isso quer dizer? Que era escuro lá dentro. Não entrava luz. No meio do deserto não entrava luz. Então o candelabro lá era para iluminar, para os sacerdotes se enxergarem. Mas o candelabro fala mais uma coisa, veja. A primeira coisa é que ele era ornamentado. Ele não foi martelado, ele foi cuidado, foi desenhado flores, frutas. O candelabro no santo lugar representa primeiro as luzes do céu, o sol, a lua e as estrelas. Os luminares do céu. O Salmo 19 diz que o céu, o universo, reflete a glória de Deus. O candelabro reflete a presença de Deus. Só que o candelabro tinha uma forma de uma árvore. Nos templos antigos, havia uma árvore sagrada colocada no meio do templo. O candelabro, no meio do santo lugar, significava a árvore da vida que havia no Éden. Dizendo que Deus é a luz dos homens, Deus é a vida dos homens. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. O candelabro aponta para Cristo quando ele diz que ele é a vida abundante, que ele é a luz do mundo. J.K. Bill, grande estudioso do Antigo Testamento, escreve assim, no Antigo Oriente, árvores eram colocadas no centro do templo e simbolizavam enormes árvores cósmicas no centro da terra. O templo de Israel, com seu candelabro barra árvore, era o centro cósmico do universo, no lugar onde céu e terra se encontravam e convergiam, e assim de onde o controle de Deus sobre o universo é efetuado. Olha que coisa linda. O candelabro está dizendo aqui que a presença de Deus, céu e terra se encontram. É aqui que Deus mora, é aqui que Deus governa o universo. Como a árvore da vida, as luzes no candelabro nos lembram da criação, quando Deus disse, haja luz e houve luz. Quando ele colocou luzeiros no céu para que fossem sinais para as estações, para dias e anos. Havia 7 luzes no candelabro. Na Bíblia, 7 é o número da perfeição. A luz simboliza a perfeição. O apóstolo diz, o texto bíblico diz que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até que seja dia perfeito. A luz fala sobre perfeição. A luz fala sobre conclusão. A luz aponta para dizer o seguinte, o mundo vive na escuridão, mas um dia a luz de Cristo brilhará plenamente sobre nós. O mundo vive na escuridão do pecado, o mundo vive nas trevas, mas um dia a luz de Cristo inundará toda a terra. E o propósito mais importante do candelabro era mostrar que na presença de Deus a luz e a vida. João capítulo 1, versículo 4 diz, até o 9, nele, Jesus, estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. O candelabro ainda nos lembra mais uma coisa. Na presença de Deus, nós precisamos da iluminação de Deus na nossa vida. Se Deus não nos iluminar, meus irmãos, a gente fica que nem o povo lá, o fariseu. Jesus curando e eles falando que era o demônio. Jesus ressuscitando gente, eles falando que era a obra de Beelzebú.
Se Deus não abrir os nossos olhos, nós não somos nada. Se Deus não acender a luz, a gente vai tropeçar e bater o pé em todas as quinas, de todos os móveis, de todos os cantos. O último móvel que tinha dentro do santo lugar, não foi falado aqui no texto, foi só descrito em Êxodo 30, eu só vou mencionar. É o altar de incenso. O altar de incenso fala sobre orações. As orações do povo de Deus que sobem a fumaça, sobem diante de Deus. As orações do povo de Deus que chegam diante do Senhor. Não há como desfrutar da presença de Deus sem oração, sem falar com Deus. Não há como. E aí eu quero só terminar falando sobre o ato exterior. O ato exterior representa a terra e o mar. Eu disse, qualquer israelita poderia entrar. Por que tem que ter o ato exterior? Porque nós vivemos num mundo em pecado. Como é que pecadores entram na presença de um Deus santo? E aí o ato exterior tinha 2 objetos que solucionavam temporariamente essa questão. Eles tinham um altar, onde os animais eram queimados, eram torradinhos no churrasco ali, e tinha uma bacia, onde os sacerdotes se lavavam, purificando-se e se lavando das gorduras e do sangue, da sujeira dos animais. O altar e a bacia falam de pecadores que precisam se purificar para entrar na presença de um Deus santo. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Por que a gente faz? Por que todo começo de culto eu falo assim, peça perdão pelos seus pecados? Porque isso não é algo opcional. Pecadores não entram na presença de Deus. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tiver mãos limpas e um coração puro. Nós precisamos ser lavados pela presença de Deus. Lavados no sangue do Cordeiro. O tabernáculo já apontava, não há perdão sem sacrifício e não há perdão sem lavagem e purificação. Aí eu quero ler 2 textos aqui rapidinho, um de Hebreus, um de Apocalipse. O de Hebreus 9, 13 e 14 diz assim: Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de novilhas espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, ele está dizendo, o sangue de animais só purifica por fora. Quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Cristo agora purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Meus irmãos, o sacrifício de Cristo é oferecido de uma vez por todas, e ele não nos purifica por fora, e não precisa ser repetido todo ano. Cristo morreu de uma vez por todas e nos purifica de dentro para fora, transformando a nossa vida de dentro para fora, para que a gente tenha acesso à presença de Deus. Apocalipse 7, 13 e 15 diz assim: Então um dos anciãos me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Olha que coisa linda. Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Eu não sei como, mas você lava a sua veste com sangue e ela sai branca. Por isso eles estão diante do trono de Deus e servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Eu quero encerrar, quero chamar o pessoal do louvor, a gente vai ter a nossa ceia, o nosso momento de ceia. Vou falar o contrário do que eu falei até aqui. Eu comecei do Santo dos Santos para o ato exterior. Eu vou falar do ato exterior para o Santo dos Santos. O Deus que nos convida à sua presença é santo. Por isso, nós, pecadores, precisamos nos purificar para entrar na sua presença. Meus irmãos, purificação. No santo lugar, ele te convida a uma vida de oração, de comunhão e de iluminação, nos dando vida. No Santo dos Santos, nós somos levados pela sua graça, a sua presença, e contemplamos a sua glória. Eu quero encerrar aqui, nós vamos cantar o relance. Eu quero encerrar aqui com 2 textos. Hebreus 10, 19 e 23 diz assim, preste atenção, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Os sacerdotes entravam se tremendo de medo. O autor de Hebreus diz, nós entramos com confiança, porque a gente não entra no nosso nome, a gente entra no mérito de Jesus. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Não tem cortina mais, o véu foi rasgado.
Isto é o seu corpo. O corpo de Jesus foi rasgado, o véu foi rasgado. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos, lavados, para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Veja, Deus nunca quis ficar confinado num só lugar. Isaías 2 diz que todas as nações venham a Jerusalém e subam ao monte para aprender da lei do Senhor. O alvo de Deus sempre foi que a sua glória se espalhasse sobre a terra. Imagina que a presença de Deus cabe numa caixinha de 15 metros. Cheio de toalha por cima. Abacuque 2,14 diz: e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Da mesma forma que quando o tabernáculo foi concluído, o discurso que veio foi sobre o sábado, como o povo deveria guardar o sábado. Lembre-se que eu disse, o tabernáculo é uma réplica da criação de Gênesis 1. Quando Deus terminou os 6 dias da criação, a gente não sabe se foram 6 dias, mas quando, você entende o elemento dos 6 dias, quando Deus completou a criação, a Bíblia diz que no 7º dia ele descansou. Quando Moisés terminou o tabernáculo, ele falou, agora o povo precisa aprender a dedicar o sábado ao Senhor. O sábado aponta para o descanso final, para o dia que tudo mais será perfeito, no dia que nós estaremos plenamente na presença do Senhor, e a glória do Senhor vai encher toda a terra. Esse é o alvo final que a gente participe. Agora a gente vai celebrar a ceia. Se você faz parte de uma comunidade de fé, se você professa Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, e publicamente já fez isso, eu te convido a participar da ceia. As meninas vão distribuir os elementos enquanto nós cantamos. E que você no seu coração clame pela presença do Senhor, por aquilo que Deus está fazendo na nossa vida e aquilo